Que a paz do nosso Divino Mestre esteja conosco, trazendo essa energia para que conquistemos nossos objetivos, esses objetivos de vida maravilhosos que nós temos. Todos nós temos as nossas metas, os caminhos que nós estamos traçando e querendo ir adiante. E a paz do Mestre com certeza colabora demais para essas conquistas. Sejam materiais, sejam espirituais, sejam essas conquistas que trazem a felicidade para nós. Lu, boa noite. Sônia Conte, boa noite. Sejam bem-vindas. Bem-vindas outras mais e outros mais que chegarem. Zazá, que ótimo. Vera Inês, Domicília, querida. Vera Inês, também tão querida. Boa noite. E hoje nós estamos aqui para um bate-papo sobre valorização da vida. Você não está sozinho. Às vezes a gente pensa que está sozinho, Maria Lúcia, Marise, e não estamos sozinhos. Há toda uma energia para nós. Cândida Miranda, para falar esse assunto hoje. Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele foi instituído como outros, né? Quantos outros que trazem uma bandeira, um alerta, né? Nós temos o rosa, o azul e o amarelo está aí para nos alertar. O amarelo é a cor da atenção. Ei, alô, espera, observa. Por isso, Setembro Amarelo. Esse Setembro Amarelo, ele é muito importante, não só agora, não é? É preciso a gente... É claro que as datas, né? Igual o Dia das Mães, Dia dos Pais. Dia das Mães é bom a gente ter um carinho, ter atenção com os nossos pais todos os dias. Mas se escolheu uma data para naquela data traçarmos mais metas, mais carinho, mais envolvimento, conscientização. Então, o Setembro Amarelo também é isso. Essa conscientização é para sempre, deve estar em nossos corações, em nossas observações, sempre. Mas no setembro agora é mais alerta, então tem mais palestras, tem mais vídeos, tem mais uma série de outras atenções piscando, chamando, ei, observe, ei, atenção. Então, o papel principal nosso é sem críticas. Aliás, o nosso Mestre Jesus fala apropriadamente isso, não julgueis. E é para tudo, e principalmente quanto ao atentado à vida. Sem críticas, sem julgamentos. Não só agora, sempre. Então vamos ver uns dados que é para nós termos esse cuidado. O Brasil, o nosso Brasil, está em segundo lugar em quantidade de casos de depressão. Em primeiro lugar está os Estados Unidos e o segundo é o Brasil. Isso já é para nós redobrarmos a nossa atenção, observarmos as colocações, as manifestações verbais e não verbais. Essas comunicações verbais e não verbais, a gente precisa tomar cuidado, porque elas estão falando conosco. É uma brincadeira qualquer, falando, né?
quer dizer, é uma comunicação verbal, e as não verbais são os olhares, atitudes. Observe. E essas não verbais são mais fortes. Elas é que trazem mesmo a nossa orientação. Mas se nós estamos já com dificuldades de observar a fala, de escutar verdadeiramente o outro, imagine as demonstrações não verbais. Nós precisamos ficar mais atentos. É responsabilidade de todos nós. Todos nós. Não importa se é seu filho, se é seu sobrinho, se é seu amigo, se é o filho do seu amigo, se é um vizinho, se é um colega de trabalho, se é o filho de um colega de trabalho, um colega de trabalho comentando alguma coisa. Ah, ei, peraí, vamos observar. Isso é chegar e abrir e dar esse carinho, essa atenção. Isso que é importante. Como que a gente vai observar isso? Tudo. Olha, as alterações emocionais. E se não tem alteração, mesmo que ele sempre falasse, fulano sempre foi assim. Alerta. Há algumas coisas que são características da personalidade. Algumas coisas não são só características da personalidade, são alertas. Esse tipo de comportamento é para nós ficarmos alertas. Olha, no mundo todo, mais de 1 milhão de vítimas de suicídio por ano. Mais de 1 milhão de vítimas por suicídio por ano. E dentro desse panorama todo, a quantidade de vítimas entre os do grupo LGBT é 5 vezes maior. Então essa abertura para o preconceito, rasgar esse preconceito que está agarrado em nós há milênios, é hora de nós termos um olhar de compreensão, de observarmos. A cada 45 minutos, um brasileiro morre por suicídio. O que é isso? Ele está doente ou ele vive num mundo, num ambiente adoentado? Então é um alerta para todos nós, todos. Vamos que vamos. Então vamos lá, valorização da vida. Primeira coisa, eu quero dirigir com bastante atenção para os que estão no grupo e aqueles que convivem com as pessoas desse grupo que apresentam uma interiorização, que apresentam essa desvalorização de si mesmo. Valorização da vida é importante nós passarmos para todas as pessoas. Você não está sozinho. Tá não. Ele precisa sentir que não está sozinho. Ele precisa compreender, sentir-se aconchegado de que ele não está sozinho. E, tal qual a AA, nós aqui estamos com a Marielão também para dizer isso aqui. Hoje eu escolhi sorrir. Amanhã a gente vê o que faz. Você que está triste, você que está aí um pouco desnutrido do amor que está à volta, fale isso todos os dias, todas as manhãs, toda hora. Hoje eu escolhi sorrir. Amanhã a gente vê o que faz. Hoje vamos
sorrir. Hoje vamos sorrir. Amanhã é amanhã. Amanhã, quando surgir o amanhã, aliás, isso é para tudo, não é? Essas preocupações que nós temos, esses exageros que nós temos, para tudo a gente deve pensar assim. Hoje eu vou sorrir, amanhã. Quando nós temos uma situação desagradável, vamos usar o raciocínio primeiro. Tem uma situação desagradável acontecendo conosco. Essa situação está nos envolvendo, está nos apertando, ok. Eu posso resolver essa situação? Então a gente começa a ver, bom, o que eu posso fazer para resolver a situação? Isso. Então, dá, se eu fizer isso aqui, ó, esse aqui vai melhorar. Então a gente faz e a situação melhora. Agora, há situações que não adianta fazer isso, não depende de nós. Então, certas situações que não dependem de nós, é exatamente esse o caminho. Amanhã a gente vê. Tem coisa, a minha empresa pode me mandar embora. Pode, ainda não está mandando. Depende da gente ter uma ação sobre isso? Não. Não depende de nós ter uma ação sobre isso. Então, quando acontecer, eu vejo. Eu posso sim, eu posso já ficar antenado o que tem de saídas para isso. Tá, vou ficar antenado, mas ainda não aconteceu. Quem vai mandar embora é o outro. E aí, essa angústia é que faz com que nós percamos o controle da situação e das nossas emoções. É assim que nós precisamos trabalhar. Um dia de cada vez para muitos casos. Isso leva para o campo emocional, leva para o campo de trabalho, leva para o campo familiar. Como vai ser o futuro do meu filho? Quantos anos tem seu filho? Ele está com 6 anos. Não depende de nós. Depende sim. Bom, como ele vai enfrentar qualquer tipo de vida? Eu dando uma estrutura para ele. Agora, como vai ser o futuro? Vai depender dele, vai depender de todos os governantes, vai depender de toda a sociedade. Não cabe a gente ficar aqui já esquentando a cabeça com isso. Vamos então analisar cada etapa, o ato em si. Eu trouxe aqui um trecho de Francisco Aranda Gabilan, do livro O Pecado e a Evolução. Olhem que interessante o que o Francisco fala. Dar fim à própria vida, abrir mão de todas as possibilidades por uma possível paz, é o caminho que muitos seguem de forma consciente ou não. Mas, ao invés de se mostrar uma solução, transforma-se num longo caminho de dor, sofrimento e libertação. Quantos e quantos casos temos notícias comprovadas de que, após o desencarne, muitos se sentem desanimados, desolados, decepcionados. E não só através do fim da vida conscientemente, não. Em vários casos. Nós temos casos de pessoas que, aqui na última encarnação, tiveram uma situação de destaque, seja religiosa, seja social, pessoas de destaque, de situação econômica beneficiada, e ao desencarnarem, que decepção. Por mais que se fala, não se leva nada deste mundo, por mais que se oriente a vida
material não é a mesma que espiritual. Nós não levamos as honras daqui. Por mais que seja explicado, as pessoas ainda se decepcionam. E, no caso de atentarmos contra o nosso maior presente de Deus, que é a vida, ao atentarmos, nós também ficaremos muito decepcionados. Muito. É muito, meus irmãos, é muito. Porque a paz, que é o que a maioria deseja, não virá. Não tem como. Está em nós. Está conosco. Dar fim à própria vida, abrir mão de todas as possibilidades por uma possível paz, é o caminho que muitos seguem de forma consciente ou não. Mas, ao invés de se mostrar uma solução, transforma-se num longo caminho de dor, sofrimento e libertação. Esse caminho de dor, sofrimento e libertação, ele não é assim igual para todos. Há muitas pessoas, muitos parentes que ficam, após ler sobre livros espíritas ou não, condenando a prática, esta prática. É até triste falar o nome, me desculpe, eu vou falar só assim. Esta prática, os parentes ficam nervosos, ficam agitados ao saberem que virão muitos sofrimentos. Atenção, sim e não. Sim e não, ok? Por quê? Tem uma série de situações que vão ser avaliadas. Muitas situações vão ser avaliadas. Nós vamos ver daqui a pouco. Então ali, mas terá uma dor, claro, é a própria dor, é a própria decepção, é o próprio ser vendo que era só mais um tantinho que as coisas melhorariam. Então, por isso não julgar. Não julgar. Tem várias medidas, não é caso igual para todos. Não é julgamento divino igual para todos. Não, não é. E sendo mais ainda que o julgamento é nosso próprio. Não é só divino. É nosso. Nem é só divino, é nosso. É nós conosco. Somos nós que somos nossos juízes. E vamos atentar também numa situação. A pessoa vive direitinho a existência toda. Vive corretamente como ela pensa a vida toda. E desencarna, nós falamos muito, ele descansou. Nem sempre. Nem sempre. Primeiro que não é descansou, isso não é para ninguém. Mas o descansar, quer dizer, aquela vida de luta e tal, não significa que houve uma libertação. Também não significa. Sabe por quê? Como essa pessoa viveu, não somos nós que julgamos. É o interior dela. Ela sabe que ela poderia ter feito mais. Ela sabe que ela fez tudo certinho, mas que ela podia ter tudo certinho nessa dimensão, e ela ficou nessa. Então, o desencarne, para muitos, até que tiveram um trajeto direitinho, pode não ser libertador. Então, essa libertação que nós falamos está na nossa consciência. Vamos ver as causas? Quais as causas que levam nossos irmãos a desistirem desse presente divino? Solidão. Muito cuidado aí, você. Você que está isolado. Mas eu gosto. Você que está recluso. E você
que convive com esta pessoa. Ah, ele é assim mesmo, desde criança foi assim, ele gosta... Ok, há pessoas que são menos participativas, há pessoas que são mais. Umas são mais extrovertidas, outras menos. Mas a solidão já é um grande toque para nós observarmos em nós. Epa, eu estou me isolando muito do mundo, vamos dar uma sacudida aí. Não significa que tem que ir para festas, para bares, porque é aquela solidão interna mesmo. Então, muito cuidado com isso. Se você está assim, nós vamos ver aqui algumas coisas para fazer. Mas é um alerta, abre os olhos. Você que convive, fique atento para abraçar mais essa criatura. Abandono numa visão ampla. Há vários tipos de abandono. Tem os abandonos dentro da própria casa. A pessoa começa a falar... Gente, tem pessoas que são mais... Como é que eu vou dizer? Elas não são tão de papo tão agradáveis. Não existe. Existe. Algumas pessoas, elas às vezes não têm, não cativa através da palavra que os outros venham se envolver, buscar. Tem isso. Mas nós precisamos ter esse cuidado. Nós que estamos observando aquela pessoa, dê atenção. Escute, busque, amplie o diálogo dessa pessoa. Outro, alcoolismo, especialmente quando vem acompanhado de mendicância. Então, se a pessoa se entrega a qualquer tipo de droga, ela está numa fuga. Se ela está numa fuga, nós precisamos aconchegá-la. Daquele aconcheguinho gostoso. Como é que você tá? Quanto tempo, abraço. E aí, barará? O que você tem feito? Quais são os projetos? Eu gostaria que você fizesse isso comigo. Perda de entes queridos. Até entre jovens acontece muito. Um avô, uma avó, um pai, uma mãe. Vamos chegar juntos. Perda de fortuna ou perda de emprego é uma das causas. O que nós podemos fazer? Podemos dar emprego? Muitos de nós não têm condição de dar emprego para o outro. Mas nós podemos o quê? Aconchegar. Amor não correspondido. Isso nós vamos morrer, vamos reencarnar e vamos continuar tendo amor não correspondido. Olhem bem. Vamos brincar aqui. A quantidade de amores não correspondidos que eu tive e tenho, porque a gente coloca no saco, não é só a pessoa amada, né? Aquela que a gente tem né? Que vírus aí, né? Não, tem também amizades. Amizades não correspondidas. Se nós formos colocar no saco quantos amores não correspondidos, seja da pessoa amada, dos amigos, se nós formos colocar ali no saco, vai ser um peso enorme. E aí, amores não correspondidos? Como é que a moçada fala? Já tá bem velha essa frase, nem sei se tem outra. A fila anda. Que pena! Eu tenho pessoas que eu tenho uma gratidão, uma amizade tão grande, um carinho tão grande, mas elas não querem conviver comigo. É como amigo mesmo. Ou não querem, ou não podem, ou eles preferem outro tipo de companhias. Tem tanto disso.
E às vezes tem outra pessoa que tem um carinho tão grande por nós e às vezes não é tão grande a nossa afeição por essa pessoa, mas vamos nos dedicar então a esse. E graças a Deus tem outra quantidade enorme de que é recíproco. Nós nos sentimos bem com a pessoa e a pessoa sente bem conosco. Aí vamos nos envolver mais ainda com esses. É grande o elenco. E o tédio existencial. Não tem razão, não existe falar, aconteceu isso com ele. Não, ele teve uma criação maravilhosa, ele teve boas escolas, ele teve isso, ele teve aquilo, ele tem amigos, ele tem... mas ele tem um tédio existencial. Para esse tédio existencial, nós teríamos que fazer uma volta ao passado, às vezes vem de outras encarnações, culpa, né? Uma série de situações que ele traz, não realização de certas coisas. Então isso tudo faz com que às vezes ele traga esse tédio existencial. E há outros casos que é físico, realmente é físico. Tem na sua mente, no seu cérebro, um tipo de falta de certos hormônios, há uma falta de certas endorfinas, há uma falta de estímulos. E aí esses casos precisam ser tratados, com certeza, com médicos, com medicamentos e etc. O estado após o desencarne. Desapontamento é a maioria. Então fiquemos atentos. Por isso, a fila precisa continuar andando. Disseram aí, a Graça falou que continua essa frase. Isso, eu estou com um problema, não consigo resolvê-lo, estou triste por causa disso, estou triste porque fizeram isso comigo. Se eu desencarnar, vai ser um desapontamento maior, conscientize-se disso. Se eu desencarnar, eu terei um desapontamento muito grande. Não é desencarnando que eu terei a paz. Então, conscientize-se disso. E pega a fila andando e vamos para outra situação. Vamos ver o que mais, quais opções eu tenho. Se nós não conseguirmos, vamos procurar ajuda, porque não é pondo fim à vida que nós teremos paz. O outro é angústia. Angústia, gente, olhem, imaginem uma pessoa que perdeu o emprego, por exemplo, que nós vimos ali. Aí ele perde o emprego, fica preocupado com os filhos, então é melhor eu dar fim, porque vai ter seguro, vai ter isso, vai ter aquilo, vai resolver a vida dos meus filhos. E aí, ao desencarnar, ele vê que o mais importante não era o dinheiro para acudir os seus filhos. Agora, aí começa a ver seus filhos, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo apoio financeiro, eles se perderem. Imagine a angústia desse pai, dessa mãe. Escuridão. Muitos espíritos aqui, olha, esse levantamento aqui são de espíritos que desencarnaram. Escuridão, eles se sentem numa escuridão. Por quê? Eles são colocados num vale de escuridão? Não, não são colocados. É ele que traz isso. E aí sim ele acaba indo para alguns locais porque ele é atraído. Então ele tem dentro dele desapontamento, angústia e começa a se sentir sozinho, ele vai sentindo uma escuridão tão grande e ele vai sendo atraído para ambientes onde tem outros iguais a ele. E alguns ainda ficam junto ao corpo por bastante tempo. Fico ali observando por que eu fiz isso. Ai, ai. Vamos ver agora os atenuantes. Agora nós vamos começar a abrir
né? Já falamos ali de tchutchu para baixo, agora vamos falar de tchutchu para cima. Vamos lá. Atenuantes. Quais os atenuantes? Então, aconteceu. E agora? É analisado a situação psíquica que a pessoa enfrentava. Ela estava acuada, ela estava sentindo-se desesperada. Então, essas situações possuem atenuantes. Espíritos vêm e envolvem e dão uma calma, dão um acolhimento especial. Tem um caso não, é um filme, eu não sei se é verdadeiro, eu assisti há muito tempo atrás e eu não sei se ele é caso real. Um rapaz foi preso, eu não lembro bem se foi por injustiça ou foi um engano ou foi um deslize pequeno, ele foi preso, estava no presídio. Um daqueles presídios, eu acho que era nos Estados Unidos, em que tem aqueles andares, várias alas, aquela coisa enorme. Muito bem. Conforme a gente vê em filmes e fica sabendo, nesses locais tem o líder negativo, um dos prisioneiros que ele começa a liderar, ele tem acesso a várias situações, benefícios entre eles. Então esse rapaz estava lá, era um jovem, bem jovem, estava preso e esse líder, um líder, né, que havia lá, se encantou por ele. É uma história que a gente ouve muito. E se encantou por ele e começou a assediá-lo, e ele se esquivando, até que teve um dia em que ele foi imobilizado pelos capangas e consumou-se o ato. Muito bem. Como que esse rapaz ficou? Ele ficou em desespero. E naquele desespero, ele se joga numa galeria lá de cima e despenca cá embaixo. É uma situação diferente, Ele estava numa situação psíquica totalmente alterada? Estava. Então, tem um atenuante muito grande para isso. Ele poderia seguir em frente? Poderia. Mas, no momento, tem esse atenuante. Outro atenuante são as condições sociais. Conforme o local que a pessoa vive, como vive, as pressões sociais, a falta de acolhimento, e já sendo um espírito que está se sentindo solitário e nisso e naquilo, também tem um atenuante. Ou seja, ao desencarnar não vai ser... Porque todos os espíritos são acolhidos. Eu quero realçar isso aqui. Todos os espíritos são acolhidos. Mas, quando é um caso assim, em que a pessoa está totalmente desnorteada e baseada em algo que foi muito forte, que mexeu muito, o acolhimento é um pouco melhor, é diferenciado. Atenuantes também filosóficas. Nós vimos filosóficas e esbarrando ali no social, no espiritual, né? Mas é filosófica. Nós tivemos aí, acho que ainda continua tendo, mas teve um caso que foi assim, que abalou o mundo tem muitos anos. Isso já deve ter uns 30, 40 anos, né? Era Jim Jones, como é que era? Era um nome assim, não era? Que até depois o Chico Anísio fez uma sátira de Tim Tones. Foi um nome parecido com isso. Era um líder espiritual e eles moravam num sítio e ali ele fazendo a cabeça e
dominando aquelas criaturas pelo fanatismo, e eles chegam a fazer um suicídio coletivo, achando que a vida seria bem melhor, era buscando um mundo de paz. Então, isso aí é uma questão assim filosófica, né? Não vou dizer espiritual, né? A filosofia deles era essa, e as pessoas, não o líder, pelo amor de Deus, esse líder, né? Mas as pessoas que foram passadas nessa situação de profunda lavagem cerebral, elas têm atenuantes. Abusos de forma geral, quantos abusos levam a isso? Se está acontecendo conosco, eu quero só realçar, se está acontecendo qualquer uma dessas conosco, vamos atentar bem, fazer foco nisso. Se está acontecendo conosco uma situação parecida com essa, nós devemos buscar ajuda, buscar nos conscientizar e tal. Eu estou dizendo, quando nós não temos saída, aí sim há um atenuante. Mas se nós temos, se nós estamos, temos pessoas, temos instituições, aquele trabalho, o CVV, maravilhoso, Centro de Valorização da Vida, maravilhoso, busque, telefone, você não quer falar com parente, você não quer falar com um amigo, ligue para o CVV. Desespero e o mais importante, cada caso é um caso. Os atenuantes, cada caso é um caso. Porque senão nós vamos nos prender a um desses e falar, eu estou nessa situação, eu posso ir, que eu vou ser a condição. Só da gente raciocinar isso, já não tem tanto atenuante não. Vamos ficar alertos. Prevenção. Nós todos precisamos trabalhar com isso aqui. Primeiro, educação. Fortes e sólidos afetos. Que eles nunca se sintam sozinhos. Todos, até aquele que é brincalhão. Nós falamos ali o biotipo dos que têm tendência, mas tem muitos que são brincalhões, alegres, tarará, e deslizam. Então, não deixe seu filho se sentir sozinho. Não é falar, mas eu dou acolhimento. Ele é que não pode se sentir. Tá? É parecido quando nós vamos comprar um presente. Atenção, eu vou comprar um presente para um jovem de 20 anos, do sexo masculino, que gosta de música. Eu quero dar uma música de presente para ele. Eu vou escolher no meu repertório, eu com quase 70 anos, ou vou escolher no repertório daquele jovem de 20 anos, pode até coincidir com o meu, mas eu vou escolher no repertório que ele gosta. Então, assim também é essa educação. Afetos. Nunca se sintam sozinhos, mas ele está se sentindo. Mas eu estou sempre aqui. Mas ele está se sentindo. Então, analise o seu comportamento. Analise como está sendo a sua parceria. Como ele está sentindo a sua parceria. Ele sente essa parceria sua? A Simone está falando aqui, acolhimento fraterno do Instituto Ricardo Melo. Olha aí, eles fazem triagem e inserem grupos de WhatsApp que oferecem grande suporte. Olhem aí, pais, mães, tios, a própria pessoa, busque. Se existem ferramentas, nós vamos ser cobrados, porque tinha ferramentas e não as buscamos. Sentido existencial. Resiliência diante da dor, projeto de vida. Observem, pais, tios, amigos, professores, se esse ser
tem um sentido existencial. Se vamos dar a ele um sentido social. A Darcilé está falando, quando as pessoas acham que nós somos alegres e fortes, então a pessoa fala, não, ele é forte, ele vai sair dessa. Então, acolhimento para todos, não é? Tão bom. É tão bom, tão bom. Não tem uma música assim antiga? Amar é tão bom, tão bom, tão bom. É isso. Então, vamos dar aos jovens um sentido existencial. Vamos ensiná-los a ter resiliência diante da dor. Ver se ele tem um projeto de vida, colaborar com ele para um projeto de vida. Mas ele já estudou, já isso. Não, ele precisa desse acolhimento. Vamos dar isso. Vamos ver esse sentido existencial de vida. A vida que pulsa, que ele precisa de um empurrão, não é? A bateria arriou. Como é que faz quando a bateria arreia? Arreia? Sei lá, arreia. Como é que a gente faz quando a bateria fica nessa situação? O que nós fazemos? Nós precisamos que ou alguém faça a chamada chupeta, ou então que o carro pegue no tranco, né? Antes de ter essa tecnologia aí da bateria, da parte elétrica, né? Ser mais eletrônica, era até muito comum, né? Pegavam uma descidinha, ou 2, 3 empurravam, e aí, bastava aquele empurrão que o carro pegava, aí viajava, podia ir embora. Muitos de nós precisa desse empurrão para a bateria pegar. E todos nós, muitos precisam bastante disso. Agora, muitos de nós, todos nós, muitos precisam desse empurrão. Agora, todos nós, em algum momento da vida, todos nós, por isso não julgueis, todos nós, em algum momento da vida, necessitamos desse empurrão. Pode ter sido uma vezinha só, pode ter sido 2 vezinhas só, e alguns 200 vezes. Mas todos nós, em algum momento, necessitamos desse empurrãozinho. Espiritualidade. Vamos dar isso. Eu não quero encaminhar meu filho para a religião. Pais, mães, tios, me desculpem, avós, é a coisa assim que não entra para mim, meu cérebro rejeita. Eu não vou encaminhar meu filho numa religião. Quando ele crescer, ele escolhe. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ok? Então vamos lá, vamos separar essa história. Se eu tenho um filho e frequento uma religião, eu vou encaminhar meu filho nesta religião. Vou encaminhá-lo mesmo. Quando ele ficar aí, é a parte espiritual. Como que ele vai, depois, adulto, escolher a religião, se ele não tem uma base espiritual? A religião, para a criança, para o adolescente, ela é imprescindível. Imprescindível. É cultura. É cultura. Então, nós vamos encaminhar a nossa religião para ele captar a parte espiritual. A religião é o rótulo. A espiritualidade é o conteúdo. A religião é uma embalagem. A espiritualidade é o conteúdo. Mas o jovem e a criança precisam. Você deixa seu filho escolher se quer aprender a ler ou escrever depois que ele ficar adulto? Não vou pôr ele na escola, não. Depois que ele ficar adulto, ele escolhe se quer aprender a ler ou escrever. Você faz isso? Não. É a mesma coisa. Você vai encaminhar, ele vai ter o básico. Depois, quando ele ficar maior, ele escolhe a profissão. É a mesma coisa.
Nós vamos dar o aspecto espiritual. Se vem no rótulo de alguma religião, paciência, porque vai precisar. Depois que ele tiver aquela base, ele vai escolher. Isso é outro papo. Nós somos responsáveis por essa prevenção. Ajuda e muito. A espiritualidade é uma perspectiva da eternidade e transcendência. Nós precisamos passar isso. Esse mundo moderno demais que está deixando tudo livre demais. Livre é uma coisa, libertinagem é outra. Deixar sem apoio espiritual é libertinagem, me desculpe, mas é. Agora, gente, acho que eu estou meio perdida aqui. Vamos falar do suicídio inconsciente, que tá assim, ó. Esse é forte. Vamos ver alguns aspectos do suicídio inconsciente. Nesse livro aqui, o quarto livro que eu escrevi, Eu Me Permito, a ousadia é minha parceira, eu escrevi em parceria com Celeste, um espírito maravilhoso que colabora muito comigo nas obras. Ela que me inspira, a obra é dela. Eu falo, eu escrevi porque é o registro, né? Mas é Celeste que está por trás disso. E aqui na página 40 está sendo abordado o suicídio indireto. Olha, observamos quantos estão... só um parênteses antes. Nós chamamos de suicidas indiretos os que se drogam, os que fumam, os que bebem, os que se alimentam erradamente. Então nós colocamos aqueles que não têm cuidado com o sono, nós colocamos, classificamos, nós conhecemos como suicidas indiretos. Eles vivem menos 2 anos, menos 5 anos, menos, sei lá, né? Então é um suicídio indireto. Não é atentado diretamente à vida, mas vai dando alterações orgânicas. Agora, nesse livro aqui é abordado com um pouco mais de amplitude, outro tipo de suicídio. Então, olha só, indireto. Observemos quantos estão à nossa volta e onde muitas vezes nós nos encaixamos. A raiva enfraquece o fígado. A tristeza enfraquece os pulmões. A preocupação enfraquece o estômago. O estresse enfraquece o coração e o cérebro. O medo enfraquece os rins. A lista é grande. Com esses comportamentos, ocorre desencarnes antecipados. Agora bate na tecla de nós. Nós. O suicídio inconsciente. Nós todos estamos encaixados em algum daqueles ali. Por isso nós precisamos ficar atentos. A realidade psíquica e física entra em contradição com o desejo da criatura. A criatura quer viver, então come de tudo, bebe de tudo, se estressa, eu sou eu, manifesta, grita, xinga, perde a paciência, se estressa. Ele quer viver, mas o comportamento entra em contradição com os seus desejos. Há um choque entre a parte psíquica e física. A psíquica quer viver, quer ser feliz, e a física entra em situações de exagero. Eu não quero aqui dar de puritana. Podemos beber? Podemos.
Podemos exagerar de vez em quando numa comida que está muito gostosa? Podemos. Nós estamos falando de exageros. Observe seus exageros. Medicina psicossomática. O corpo fala do que se passa na vida mental e emocional. Como está? Observemos como o nosso corpo está reagindo. O que nós pensamos, o que nós estamos sentindo, passa para o corpo. Ah, é só hoje. Outro dia, é só hoje. Outro dia, é só hoje. O nosso corpo começa a sofrer. É só hoje que eu vou falar uma mentira. É só hoje que eu vou ter atitudes negativas. É só hoje, não sei o que, isso tudo vai passando para o corpo. E uma falsa diversão camufla movimentos autodestrutivos. Vamos viver tudo o que há para viver? É um suicídio inconsciente. Aqui no livro, no capítulo, na página 73, lá numa colônia, se fala, onde tem suicidas indiretos, um personagem entra com uma ideia de um festival. Apresentações variadas de música, dança, poesias, pinturas, fazendo aquelas pessoas terem atividades manuais e físicas. Por quê? Porque eles falam assim: ninguém é frio por opção, e sim por decepção. Então, eu recebi um texto de Helena Bernabé, e eu vou ler só um trecho, que eu achei muito lindo. E aqui uma orientação para pais, tios, avós, para os seus pipolhos, para os seus jovens. Olha só. O texto é um diálogo entre neta e avó. Vovó, como se enfrenta a dor? Com as mãos, minha querida. Se você a enfrentar com a mente, em vez da dor, se suavizar. Ah, desculpe. A avó responde, com as mãos, minha querida. Se você a enfrentar com a mente, em vez da dor se suavizar, ela endurece ainda mais. Com as mãos, vovó? Sim, nossas mãos são as antenas da nossa alma. Se você as movimenta costurando, cozinhando, pintando, tocando ou afundando-as na terra, você envia sinais de cuidado para a parte mais profunda de si mesma. E tua alma se ilumina porque você lhe está dando atenção. Assim, ela não precisa mais lhe enviar a dor para ser notada. Gente, é muito lindo, né? Esse trecho aqui, usar as mãos de várias formas e fala assim, tua alma se ilumina, porque você está lhe dando atenção. Trabalhar com as mãos é dar atenção à alma. Assim ela não precisa mais lhe enviar a dor para ser notada. Vamos ver mais um trechinho aqui. Na página 58, está falando de esperança. Essa esperança que precisa gritar aqui dentro de nós. Tivemos parceiros
e ainda os teremos. Tivemos parceiros quando do nosso desencarne, gentis e orientadores encaminharam-nos, fortaleceram-nos. E agora, como está a parceria conosco mesmos? Sabotamos nosso amor próprio? Somos carinhosos com nossos vacilos? Respeitamos nossos valores? É preciso não nos esquecermos que somos esplêndidos. Então, meus queridos, esperança. Deus é amor. E Ele outorga a todas as criaturas a maior expressão da sua bondade infinita. A possibilidade de os seres evoluírem sempre, incessantemente, permite que as existências se sucedam, ofertando as oportunidades infinitas de reajuste e reforma. E isso é possível através do mais efetivo veículo da lei de evolução e reencarnação. Trecho da Revista Espiritismo e Ciência, volume 11, páginas 6 a 8. Bom, não é? Nós temos espíritos amigos, nós temos e estão conosco. Ainda neste livro, na página 32, fala de três grandes sabotadores que nós precisamos ter atenção, porque nós é que os alimentamos. Olhem os 3 sabotadores. São os círculos viciosos, os triângulos amorosos e as mentes quadradas. Os círculos viciosos, eles nos aprisionam. Os triângulos amorosos, nós temos tanta ânsia de viver e usufruir amores sem controle, e aí nós querendo ter posses sem respeito aos sentimentos conquistados. E as mentes quadradas é quando nós radicalizamos, ficamos inflexíveis e aí fica difícil, sabe o quê? Vermos oportunidades. Olhem só o trajetinho das oportunidades aqui, olha. Vou até chegar mais para cá. É só um caminharzinho para a gente brincar um pouco. Tenha em mente que você pode recomeçar quantas vezes quiser. Ok, baby? Tenha em mente que você pode recomeçar quantas vezes quiser. Aqui, em outra dimensão, em outra encarnação, nós podemos, se quisermos, sim, podemos e vamos. Como que a gente vai conseguir? Então, foi algo que eu falei ali atrás e agora nós vamos realinhar isso. Aqui no mesmo livro, eu me permito a ousadia, minha parceira. Na página 27. É preciso ousadia para mostrar-se frágil, pedir socorro. A gente tem a falsa ideia de quem pede ajuda, quem pede socorro é fraco, é frágil, não é não. Nós temos que ter muita coragem para pedir socorro. Vou reler. É preciso ousadia para mostrar-se frágil,
pedir socorro. Desenvolvemos com maior rapidez o hemisfério esquerdo, que é razão, análise de dados, ordenação sequencial, objetividade, números e fórmulas. Deixamos para desenvolver na dor o hemisfério direito. Dentre várias capacidades, a imaginação, a subjetividade e a intuição. Ou seja, na hora das dores, a gente precisa buscar essa criatividade. Buscar. Por isso, conquistas. Olhem como é uma conquista. Como acontecem as conquistas. A nossa expectativa é isso aqui. Eu vou ali, vou fazer aquela entrevista, vou começar a trabalhar e tchum! Sucesso! É isso? Essa é a expectativa. Mas como acontece? Como? Qual é a realidade do sucesso? A gente começa, vou ali fazer entrevista, nós vamos, obstáculos, e desce, e sobe, e aí tem uma tripinha de ponte, e vai, e depois temos que pegar uma barrica qualquer para chegar lá em cima, e altos e baixos, e toma de temporal, e toma de não sei o quê, até a gente conseguir o que quer. Aqui é expectativa. Aqui é a realidade. Quando nós vemos alguém conseguiu, foi desse jeito. E nós também podemos conseguir. Por isso, meus amores queridos, autoconsciência, fuga de si mesmo. A existência física é oportunidade inalienável de crescimento. Não vamos fugir de nós mesmos. Precisamos aproveitar até o final esta vida tão maravilhosa. Otimismo é o imã da felicidade. Se você ficar positivo, coisas boas e boas pessoas serão atraídas para você. Amor da minha vida. Não é essa a música de hoje. A música de hoje é tão lindinha, tão gostosa. Ela fala por si. Ela fala que nós, às vezes, não observamos a nossa volta. E a nossa volta há tanta coisa linda, tantas. Não tem tanta coisa linda, existem tantas coisas lindas. Vê, estão voltando as flores. Teve um inverno aí, tudo seco, aí veio uma chuvinha, as flores voltando. Vê nessa manhã tão linda. Vê como é bonita a vida. Vê a esperança ainda. Vê as nuvens vão passando. Vê um novo céu se abrindo. Vê o sol iluminando por onde nós vamos indo. Estão voltando as flores. Composição de Paulo Soledade. E eu trouxe na gravação de Emílio Santiago. Vamos observar. Por onde nós vamos indo, tem toda essa beleza. Mas nós podemos não ter a visão de vê-las. Não é? Vamos lá? Vamos cantar e meditar nisto e passar a olhar mais as oportunidades que trafegam na nossa caminhada, que trafegam no nosso viver. Muitas.
Se há pessoas chegando para você, abrace-as. Abrace-as, são as flores chegando. Arrasta o sofá. Zazá puxa o marido. Estão voltando as flores. Estão voltando as flores. Nessa manhã tão linda, como é bonita a vida, a esperança linda, as nuvens vão passando, um novo céu se abrindo, o sol iluminando, por onde nós vamos ir. Estão voltando as flores. Nessa manhã tão linda, como é bonita a vida, a esperança linda, as nuvens vão passando, um novo céu se abrindo, o sol iluminando, por onde nós vamos ir. Estão voltando as flores. Nessa manhã tão linda, como é bonita a vida, a esperança linda, as nuvens vão passando, um novo céu se abrindo, o sol iluminando, por onde nós vamos ir, por onde nós vamos ir, por onde nós vamos ir. O sol iluminando por onde nós vamos indo é a proteção divina constante na nossa caminhada. Constantemente, o sol que representa Deus está conosco. Constantemente. Sempre. Ai. Então, queridos, amanhã é um tema que acredito que vocês vão gostar. O título é Música e seus efeitos. Pensaram? Tema de amanhã, música e seus efeitos. E aí, agora, vamos pegar quem acredita e quer
pegar o copinho de água para nós fazermos a nossa prece. Vamos fazer a nossa respiração para acalmar a nossa mente, equilibrar a nossa flutuação interna. Vamos inspirar profundamente, segurar, deixar que isso que nós aspiramos percorra nosso organismo e depois expirar aquilo que não é mais necessário. Inspirando profundamente, segura, expira, 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 expira. Inspira profundamente, profundo. Segura. Deixe percorrer o organismo. Expira, 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 expira. Inspira profundamente. Segura. Expira, 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 expira. Pai querido, recebemos o melhor presente, que é a atual reencarnação. Este presente que veio através de um trabalho tão fantástico entre nossos avós, nossos pais, um trabalho tão fantástico que nós pudemos desenvolver na convivência com nossos irmãos. E hoje, Pai, nós olhamos em volta e vemos quanto já realizamos, quanto já caminhamos, quanto já somos, como que nós aproveitamos bem essas oportunidades, Pai querido. Por isso, agradecemos a esses espíritos maravilhosos que nos envolvem, que nos abraçam, que nos aconchegam, naqueles momentos em que passamos por temporais e que deslizamos barrancos abaixo e que subimos em costas íngremes, e eles ali conosco, dizendo baixinho nos nossos corações: vá, porque você vai conseguir. Obrigada, Pai. Obrigada, amigos queridos. Obrigada. Essa vida é maravilhosa. Percorra a nossa casa para que se mante de luz e fortaleza, e mante nesta água uma força para a nossa psique. Que assim seja.
Bom demais! Quem aí sentiu um abraço durante a nossa prece? Alguém pode dizer? Alguém sentiu um abraço? Um abraço assim gostosinho, ou mais forte, ou menos forte? Alguém sentiu? Um abracinho. Tô aqui, meu bem. Alguém sentiu? Quem não sentiu pode ter certeza que também recebeu. Precisamos mais agradecer. Precisamos mais nos conectar com a gratidão. Se nós nos conectarmos mais com a gratidão, nós estaremos livres de tentações. Um beijo gostoso e amanhã música na nossa vida. Que assim seja. Muita paz, muita luz, um excelente final de noite. Que bom. Esta paz é o abraço. Não estamos sozinhos. Pensem bem, não estamos sozinhos. Que bom. Muita gente sentiu. Essa alegria é o abraço. Essa alegria é o abraço. Esse sentir-se bem é o abraço. Cada um sente de uma forma. Beijos, beijos. Até amanhã.